paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início à nossa escola bíblica dominical virtual. Hoje com a lição de número 8, com o título Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O nosso texto áureo de hoje encontra-se no livro de Salmos 73, verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, para anunciar todas as tuas obras. Nossa verdade aplicada: como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e nossas incertezas. Objetivos da nossa lição: apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. O nosso texto de referência encontra-se no Salmo 73, no verso 1, e no Salmo 77, versos 3, 4, 7, 11 e 16. Vamos fazer a leitura juntos, irmãos? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram, os abismos também se abalaram. Introdução. O Salmo 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanece com os seus em todo o tempo. Irmãos, nesta lição abordaremos os Salmos 73 e 77, que foi escrito por Asaf. O Salmo 73 e 77, que utilizaremos para o estudo nesta lição, nos mostram uma situação de indignação e aparente incompreensão vivenciada por Asaf no tocante à prosperidade dos ímpios. Uma das coisas mais comuns entre os novos convertidos é achar que após a sua conversão nada mais lhe será atingido. Isso acontece por alguns fatores. E o mais comum é que o fato de não ser ainda conhecedor da palavra, eles precisam de um discipulado mais ativo e um nível de conhecimento bíblico maior para poder compreender o que está acontecendo nesse momento que ele começa a gerar dúvidas em sua mente. Através desta lição você vai poder compreender o que se passou no coração de Asaf naquele momento. Vamos prosseguir, irmãos? Tópico 1. O conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua caminhada. Irmãos, dentre os 14 salmos compostos por Asaf, o número 73 nos mostra algo interessante. Um levita que estava à frente de um grupo de adoradores questionando a Deus sobre a aparente prosperidade dos ímpios e, em contrapartida, o sofrimento do justo. É visível a dificuldade que ele teve que confrontar, a verdade nua e crua à sua frente, e por isto escreveu o referido salmo. Porém, o mais marcante do que esse conflito que existia com Asaf foi ele encontrar a verdade nua e crua quando ele conversou com o Senhor e entendeu que haverá um dia em que Deus se levantará e o justo será destruído. A situação de Asaf naquele momento pode ser a mesma de muitos cristãos mundo afora, pois ele é um ser humano como eu e você. Apesar dele ali ser um tipo de líder espiritual, ele também passou por uma situação de conflito. Eu e você muitas vezes podemos não entender essas situações, mas através desta lição você vai poder entender e tirar da sua mente este questionamento, essa dúvida que você pode ter ao entender, ao se deparar com situações semelhantes a essa que Asaf parou para refletir.
mas ele, após orar e conversar com Deus, ele entendeu e resolveu esse conflito dentro da mente dele. Amém, irmão? Vamos prosseguir com a nossa lição. Subtópico 1.1, a bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Salmo 76, verso 28. Irmãos, Asaf inicia e finaliza o salmo com uma declaração de fé. O salmista escreveu o Salmo 73 para relatar um problema que ele vivenciou no passado e não que estava passando. Por isso ele já começa com uma conclusão acerca da bondade de Deus. Provavelmente, no momento em que ele passou pelaquela dúvida, foi nessa bondade que ele pensava quando questionou o Senhor. E interessante é que após a introdução, o salmista revela-se ao Senhor com palavras mostrando o que estava sentindo. E uma das maravilhas da oração é isto, irmão, você poder falar abertamente com o Senhor, sabendo que Ele nos ouvirá e compreenderá a nossa situação diante dEle. Irmãos, é através da oração que a gente tem um diálogo, uma intimidade com o Senhor. E para que a gente consiga essa intimidade, para poder falar abertamente ao Senhor, a gente precisa ter uma vida de constante oração. Amém, irmãos? Vamos seguir com a nossa lição. Subtópico 1.2, resistindo à tentação. Diante da bondade de Deus, o salmista analisa a sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Irmãos, o que aconteceu, na verdade, com Asaf foi que ele avaliou as ações de Deus de um ponto de vista diferente. Ao olhar para a prosperidade dos ímpios, ele achou que ele deveria estar financeiramente melhor e que ele deveria ser mais abençoado por Deus, já que ele era um servo de Deus. Irmãos, mesmo que ele não tenha declarado expressamente, mas foi a bondade do Senhor que ele estava questionando ao olhar por essa prosperidade dos ímpios. Irmãos, Deus age de forma que nós não compreendemos. Muitas vezes a gente sonha em, um exemplo aqui, em ter um determinado bem material, mas Deus sabe, conhece o nosso futuro, o nosso presente, o nosso passado. E Ele vê que lá na frente, aquele bem poderia nos trazer um grande mal. E o exemplo que eu quero trazer aqui para os irmãos é, por exemplo, você sonha em ter uma moto. E Deus sabe que aquela moto lá na frente vai te provocar um acidente e você poderá, de repente, até morrer. Ou você ter sonhado em ter um carro e Deus não te dá esse carro, mas Deus sabe que lá na frente, aquele carro poderá sofrer um acidente e você perder algum parente, um familiar seu próximo, ou você mesmo morrer, né? Ou outro exemplo aqui poderia dizer que você, ao ter muitos bens materiais, ter muita riqueza, você de repente se afastaria do caminho do Senhor. Você começaria, enfim, viajar e se afastar da igreja, ou menosprezar pessoas que não estejam na mesma situação que você. Mas isso que eu estou falando é um exemplo, não é uma regra, né? Mas, irmãos, Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o presente, o passado e o futuro de todos nós, e Ele sabe. E Ele sabe que aquele determinado bem, aquela que a gente tanto almeja, poderia nos afastar do seu caminho. Então, irmãos, a gente deve confiar no Senhor, pois diariamente, irmãos, Satanás está nos atentando, né? Ele tentou a Cristo quando ele estava naquele deserto, vivenciando as fraquezas humanas. Então, irmãos, Cristo resistiu. Então, irmão, nós devemos também resistir. E Deus vai nos abençoar com aquilo que Ele verá que nos fará bem, que vai nos aproximar dEle. Amém, irmãos? Então, reflita sobre isso, que Deus, conhecedor de tudo, Ele sabe justamente o que é bom para nós. E a gente deve confiar no Senhor, confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, irmãos? Subtópico 1.3, a inveja. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, verso 3. Irmãos, a inveja é um sentimento muito estranho, presente na vida de todos aqueles que são dominados pela carne.
ele faz com que as pessoas não se alegrem com a conquista das outras pessoas. Pelo contrário, o invejoso, ele não quer as coisas para si, mas também não quer que as outras pessoas tenham. Em suma, é um sentimento perverso. A inveja é considerada, segundo alguns estudos neurológicos, como um sintoma de transtorno de personalidade. Irmãos, a alegria do ímpio não é aparente. Eles realmente ficam alegres com as coisas que eles possuem. Porém, é uma alegria passageira, pois os bens materiais se acabam, se estragam, ficam obsoletos e, quando as pessoas morrem, não levam consigo esses bens materiais. Mas o maior bem que a gente pode ter é a presença de Deus na nossa vida. É com isso que a gente deve se alegrar. E também, irmãos, se alegrar que as outras pessoas também tenham a presença do Senhor na vida delas. Irmãos, as pessoas muitas vezes questionam isso, né, que a SAF estava questionando, né, porque algumas pessoas têm, outras não têm. Isso é natural, é comum. Os bens materiais que as pessoas têm, querer também ter, né, pois ter uma vida melhor, ter uma casa boa, ter o seu carrinho, ter uma vida financeira estável, quem que não quer? A gente não deve, irmãos, deixar que isso seja maior, né? Essa alegria seja maior do que ter a presença de Deus na nossa vida. O mais importante para a nossa vida é a presença de Deus, pois a presença de Deus na nossa vida é para sempre, desde que você permaneça fiel ao Senhor. E se você for fiel ao Senhor, Deus conhece o seu coração e o seu presente, o seu passado e o seu futuro. Ele também poderá te abençoar. Basta ser fiel a Ele. Você, ao orar, você não peça bens materiais, mas peça sempre a presença dEle na sua vida, peça livramento, peça que Ele te ajude a sustentar a tua família. Irmãos, confie no Senhor. Não deixe que nasça dentro de si a inveja. Algumas pessoas questionam, mas isso tem até dentro da igreja. Irmãos, a igreja é para os pecadores, assim como o hospital é para os doentes. Amém, irmãos? Reflita nisso. Amém? Vamos prosseguir com a nossa lição. Tópico 2. Vencendo o sentimento da inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Irmãos, precisamos vigiar constantemente. E uma das melhores maneiras de fazê-lo é nos conhecermos profundamente, pois somente assim teremos melhores condições de perceber quando estamos mais carnais do que espirituais. Parece simples, mas se fosse simples, irmãos, não teríamos tantos problemas envolvendo essa área. Enquanto estivermos neste mundo, teremos que lutar constantemente para não deixar que a carne nos subjugue. E a melhor maneira é deixar que o Espírito Santo tome conta em todas as áreas da nossa vida. O que nos levará das obras da carne para as obras do Espírito é o foco em Deus, ou seja, desejar uma vida cheia da presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos prosseguir com a nossa lição. Subtópico 2.1. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Salmo 73, versos 16 e 17. Irmãos, não foi o fato de entrar no santuário que deu entendimento a ele. Só entrar não é o suficiente, mas muitos hoje entram na igreja e saem vazios, pois não ouviram a mensagem de Deus. E desse jeito eles verão a mesma coisa que Asaf viu, ou seja, não entendeu. Há uma necessidade de um relacionamento maior com Deus, que deve estar em primeiro lugar, pois dependemos dele, inteiramente dele para tudo. Jesus deixou isso bem claro quando disse que sem ele nada poderíamos fazer.
Enquanto o foco de Asaf estava focado ali nos ímpios, os seus sentimentos eram de tristeza, indignação e não aceitação. A dúvida imperava dentro dele, entre outros sentimentos que despertaram dentro dele. Irmãos, quando agimos dessa forma, da mesma forma que Asaf agiu, a gente vai experimentar a mesma coisa. A gente tem que entender que a resposta e o nosso foco tem que ser no Senhor. Ele que não vai dar a resposta e quando você se aprofunda em conhecimento, ler mais a palavra do Senhor, vive isso, você vai começar a entender. Caso contrário, você vai ter a mesma impressão que os ímpios têm. Você vai ter esse sentimento dentro de si. E não devemos deixar isso criar dentro da gente, despertar. Temos que estar sempre combatendo isso, vigiando, estarmos atentos e orando ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 2.2. Permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. Irmãos, após Asaf entrar no santuário, ele reconhece que estava errado e que a inveja o havia prejudicado muito. Sua atitude para com Deus era positiva, pois ele reconheceu que havia errado. E essa característica é extremamente positiva, esse reconhecimento. Asaf reconheceu o seu erro e a postura incorreta que ele estava, de forma que ele teve um arrependimento marcante, sentido no seu próprio corpo. O interessante é que existe um mistério que envolve essa questão, pois assim que Asaf reconhece seu erro, a restauração e o sentimento de alegria retornaram ao seu coração. Irmãos, e fazendo com que ele voltasse a escrever versos de louvor para o Senhor. O Salmo 42 nos diz no verso 7, um abismo chama outro abismo. E a vida daquele que deixa dominar-se pela maldade traz um problema atrás do outro. Sendo assim, irmãos, precisamos vigiar constantemente. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 2.3. A prosperidade dos ímpios é temporária. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Salmo 73, verso 18. Irmãos, primeira coisa que temos de definir é o que é prosperidade. O conceito bem prático de prosperidade é ter o suficiente para atender às nossas necessidades. Porém, esse é um conceito muito vago, pois cada um de nós temos necessidades diferentes. Pois a minha necessidade pode ser diferente da sua, assim como a sua pode ser diferente da minha. Então as necessidades de todos nós são diferentes. E certamente a visão de prosperidade de cada um é diferente. Mas o que o Asaf estava questionando era a capacidade dos ímpios de serem bem-sucedidos em seus negócios, obtendo sucesso financeiro, mesmo até em questões onde havia desonestidade, ganância, avareza. Enfim, prosperar, irmãos, depende de uma série de fatores, como o estudo, como as oportunidades que surgem para nós, as nossas ligações profissionais, entre outras. Mas o que precisamos compreender é que o sentimento de gratidão por parte do cristão deve partir do pressuposto de que o Senhor nunca nos abandonará, sempre estará conosco, suprindo todas as nossas necessidades. Não existe na Bíblia nenhuma promessa de riqueza financeira, porém existem inúmeras promessas dizendo que o Senhor sempre estará conosco. E estar conosco significa estar presente em todos os momentos da nossa vida, inclusive na vida financeira. Quando o cristão compreende este fato e busca conhecer a vontade do Senhor em tudo que faz, a prosperidade o acompanhará em todos os lugares. Porém, isto não significa que ele viverá sem tribulações. Além disto, a Bíblia nos diz que todos darão conta de si mesmo. E sendo assim, tudo que fazemos neste mundo será colocado como prova das nossas verdadeiras intenções. Se não estivermos em Cristo, seremos condenados a uma eternidade de sofrimento.
Mas, se estivermos em Cristo, viveremos uma eternidade de paz, juntamente com Ele, com o Senhor. O que Asaf aprendeu é que, ainda que os ímpios acumulem riquezas neste mundo, se não tiverem uma vida que agrade ao Senhor, terão a eternidade com sofrimento. Precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para alcançarmos essa comunhão com o Senhor e crer que Ele nos abençoará em tudo que nós fizermos aqui nesta terra. Amém, irmãos? Vamos seguir com o próximo tópico. Tópico 3. Clamando em meio à angústia. Podemos dizer que o Salmo 77 é o clamor da alma angustiada. Irmãos, a palavra angústia ela pode ser conceituada como grande aflição acompanhada de tristeza. Vários salmos demonstram que homens de Deus viveram momentos de aflições terríveis, inclusive Asaf. Irmãos, é preciso estar preparado para enfrentar em todos os dias vários momentos da nossa vida. Precisamos estar conscientes de que existem momentos bons e momentos ruins. Há pessoas que ficam se lamentando em redes sociais. Isto não é bom. Mas devemos sim levar essas lamentações para o Senhor através das nossas orações. Caso até você queira desabafar com alguém, faça isso com alguém bem próximo, bem íntimo de você. E não em meio a redes sociais, né? Isso não é bom para a gente. Mas sim com o Senhor e com pessoas próximas. Amém, irmãos? Vamos seguir com o próximo tópico. Subtópico 3.1. Grito do aflito. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele se inclinou para mim os ouvidos. Salmo 77, verso 1. Irmãos, o início do Salmo 77 é marcado por um grito que demonstra que algo ruim estava acontecendo. A palavra clamar significa literalmente orar em voz alta, bem alta, ou simplesmente gritar. Existem pessoas que, ao se deparar com situações de muito estresse, correm para um quarto ou para algum lugar, ou colocam seu rosto no travesseiro, gritam. É uma forma deles se desabafar, demonstrando que a sua alma chegou ao limite do aceitável. Existem situações, irmãos, que nos abalam de tal maneira que ou gritamos ou começamos a ter problemas físicos. A gente começa a sentir isso no corpo. Vale a pena reforçar que algumas pessoas não conseguem extravasar esses seus sentimentos e sofrem problemas terríveis no seu corpo, problemas físicos muito fortes. Nunca, irmãos, podemos esquecer que, independente da situação em que nos encontramos, somos seres humanos que sofrem como qualquer outro. Eu recordo aquele momento nas Escrituras que Paulo e Silas começaram a clamar ao Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos para ele, e Ele os socorreu. Irmãos, quando estamos em situações desse nível de estresse, devemos sim clamar ao Senhor, buscar ajuda com o Senhor. Mas se você precisa desabafar com alguém, faça isso com alguém bem próximo de você. Talvez Asaf tivesse alguém com quem desabafar, mas nesse exemplo desse texto, ele precisou da ação do Senhor. Este sim pode lhe socorrer verdadeiramente. Confie nele, clame a Ele em momentos de angústia, de dificuldade, que você está em situações de desespero. Somente Ele, o Senhor, é que pode te socorrer. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 3.2. Os sintomas da aflição. Não querer ser consolado, ausência de palavras, sentir-se rejeitado por Deus. Irmãos, conforme mencionamos no tópico 3, a palavra angústia pode ser conceituada como grande aflição acompanhada de tristeza, ou uma aflição um grande tormento, de uma dor profunda que a gente sente muitas vezes na alma e no corpo. Geralmente as pessoas aflitas ou angustiadas têm os seguintes sintomas: dor no peito,
na garganta, uma sensação de aperto, batimentos do coração rápidos e descontrolados, sensação de sufocamento, com dificuldade de respirar, inquietação, desassossego constante, dor de cabeça permanente, pensamentos negativos, ataques de ansiedade e muitas vezes, a pessoa não consegue nem dormir de tanta aflição que há no seu corpo, na sua mente, na sua alma. Irmãos, como cristão, precisamos testemunhar o agir de Deus na nossa vida. Momentos que a gente passou por angústia e que Deus foi lá e estendeu sua mão sobre nós. Isso, irmão, vai ajudar muita gente. Através desse testemunho, você vai conseguir que pessoas que estão passando por esse tipo de problema consigam encontrar também esse alívio dessa aflição através do Senhor, através das suas palavras. E precisamos, irmãos, testemunhar isso para que pessoas que estejam passando por situações semelhantes possam, através do nosso testemunho, entender que Deus estará conosco. Se a gente confiar nele, ele vai lá estender a sua mão e vai socorrer ele também. A importância desse testemunho para essas pessoas é muito grande, pois ajudarão muitas pessoas a passar por esse momento, confiando no Senhor, pois ele sempre estará lá estendendo a sua mão. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 3.3, restabelecendo a fé. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas orações do Criador. Irmãos, como cada ser humano reflete uma situação boa ou ruim de uma forma pessoal, não podemos condenar alguns por estarem demonstrando um sofrimento de forma exacerbada. Cada ser humano reage de uma forma diferente. Ele tem um grau de resiliência diferente. Que é a capacidade do indivíduo a lidar com o problema, adaptar-se à mudança, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações diversas, choques, estresses ou qualquer evento traumático que ele possa estar passando. Por isso, precisamos exercitar o fruto do Espírito e ser instrumento de Deus para auxiliar as pessoas que estão vivenciando situações difíceis. Não é tarefa do cristão exercer juízo sobre tais situações, mas é nossa tarefa cuidar daqueles que estão sofrendo. Seria muito bom se enxergássemos este ponto rapidamente, mas não é tão fácil assim para a maioria das pessoas, pois durante o sofrimento o Senhor está trabalhando em nossas vidas de uma forma que nos está tornando cada vez mais fortes, para que a gente consiga enfrentar as batalhas que virão. E também para que a gente possa auxiliar pessoas que estão passando por situações semelhantes com a nossa. Portanto, irmãos, é sempre bom a gente confiar no Senhor ao passar por esses momentos e confiar no Senhor e dar testemunho do agir de Deus nas nossas vidas. E sabendo que isso serve de aprendizado para nós, para que o Senhor nos use de uma forma que a gente também possa ajudar outras pessoas. Amém, irmãos? Vamos para a nossa conclusão. Conclusão: mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vaso de barro. 2 Coríntios 4:7. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. 2 Coríntios 2:14. Irmãos, chegamos ao final desta lição e, assim como estudamos, precisamos deixar de perguntar por quê e utilizar palavras e ser e começar a afirmar, ainda que, da mesma forma que o profeta Abacuque fez, ainda que minha vida não seja aparentemente tão próspera quanto a vida de outras pessoas, em especial alguns ímpios. Nenhum deles experimenta a paz do Senhor, a alegria do Espírito Santo, a certeza de que um dia iremos para um lugar onde não haverá mais lágrimas, nem dor, e muito menos morte, pois viveremos eternamente com o Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a confiar nele cada vez mais. Amém, irmãos? Até a próxima lição!